Mas um destaque desta terça para você: a Rede Sustentabilidade acionou o STF contra a portaria da Secretaria de Cultura que proibiu a exigência de comprovante de vacinação em eventos patrocinados pela Lei Rouanet. A medida foi divulgada pelo secretário especial da Cultura, Mário Frias. O pedido da rede foi feito na mesma ação que já tramita no Supremo contra a portaria do Ministério do Trabalho que proibiu a demissão de funcionários não vacinados. O processo está sob relatoria do ministro Roberto Barroso, que na última quinta-feira cobrou manifestação do governo. Ana Paula Henkel. Tá, então, Ana, mais uma decisão do governo. Você falava aí em pleonasmo, redundância, interferência do Supremo, e a gente destaca agora o caso da portaria da Secretaria de Cultura, que também vai parar no STF. Ana. Bom, vamos atualizar nossa lista, então, de pleonasmos. STF interfere, MST usa de violência, PT celebra vitória de ditador e rede aciona STF, parece que é só o que fazem, né? Mas eu fico feliz de ver que a Secretaria de Cultura desse governo tem a coragem de mostrar o lado fascista, né, desse passaporte vacinal, que já sabemos que não segura em absolutamente nada o contágio, a transmissão do vírus. Sabemos muito bem hoje, né, ao longo de todo o ano de 2021, aprendemos que mesmo os vacinados, eles podem transmitir e podem se contagiar com o vírus. E faltava aí alguém quebrar essa espiral do silêncio, né? Porque não pode tocar no assunto passaporte vacinal, que é a vaca sagrada, digamos assim, do politicamente correto. E, no entanto, a Secretaria de Cultura colocou o dedo nessa ferida com coragem e mostrou que o passaporte vacinal não segura absolutamente nenhum contágio, que é preciso colocar os pingos nos is nesse assunto e mostrar a hipocrisia de quem apresenta o passaporte de vacina e pode continuar espalhando o vírus. Se é para discutir sobre passaporte vacinal, então que comecemos a discutir aí sobre aqueles que passaram pela infecção, passaram pela doença e até hoje mantém aí o número elevado de anticorpos aí providos exatamente pela passagem da infecção do coronavírus. Diga, Zé. O governo está colocando ali, através de posicionamentos firmes, né, qual é a sua ideia. O presidente Jair Bolsonaro foi criticado por não centralizar e não ter uma linha geral. Eu aviso aos navegantes que ele tem sim uma ideia. Só que o Supremo diz o seguinte, que o presidente não definiu uma linha, definiu linha, mas a linha não é do agrado dos ministros do Supremo. É mais ou menos assim: presidente, o senhor tem total liberdade para definir o que quiser, desde que o que o senhor está definindo seja o que querem governadores e prefeitos. O presidente Jair Bolsonaro, desde o início, está dizendo que é contra esse tal passaporte sanitário. Isso transforma cidadãos brasileiros de primeira categoria e de segunda categoria. Os de segunda categoria são os que, por um motivo ou outro, porque não quis, não teve tempo, não encontrou vacina ou perdeu o documento, não pode entrar num show, não pode, daqui a pouco, matricular o filho na escola, não pode ir para o trabalho, é demitido em algumas prefeituras e alguns estados. Então é isso. Então o presidente é contra o passaporte de vacina. E aí veio a primeira portaria do ministro Onyx Lorenzoni. E agora essa portaria do secretário de Cultura dizendo o seguinte: quem usa dinheiro público não pode cobrar cidadão de primeira categoria e de segunda categoria. Isso é normal. Agora, a minha previsão, a minha explicação, a previsão é de que vão cair os dois decretos, mas que pelo menos fique esta definição do presidente que é contra esse apartheid, é contra essa separação. Esta é a realidade. Agora, imaginem vocês se não fosse o presidente do Brasil nessa pandemia, Jair Bolsonaro, que preza pela liberdade e abre o país. Nós estaríamos fechados até hoje, teríamos carimbos na mão, sei lá, uma tatuagem, talvez, para definir quem pode ou quem não pode andar. Então, essa é a realidade. Vão cair? Vão, mas define
qual é a posição do governo, que é contra esse tal passaporte da diferença. Augusto. Essa rede de sustentabilidade não sai da porta do Supremo, né? O Randolph, qualquer votação que ele perde, ou que ele pode perder, ele já vai correndo para o Supremo. O sonho desse cara, com todo o respeito pelos capinhas, é ser capinha de todos os ministros, né? Para poder ficar atrás ali bajulando o tempo todo. Quer dizer, é um senador que deixa, que piora a imagem do Senado pela covardia, tá? Ele só joga no tapetão. Como disse o deputado que entrevistamos hoje, o Supremo se transformou no tapetão, tá? Dos deputados que perdem, dos partidos que perdem qualquer coisa ou vem introduzido uma ideia da qual não gostam. Deveria ser nomear o Randolph, que quer ser governador também do Amapá, né? Ele deveria ser capinha do Supremo, o único. Ele gosta tanto do Supremo que só ele vai bastar para fazer o trabalho de todos. Fiuza. Parabéns ao secretário nacional de Cultura, Mário Frias. Esta proposta, esta medida tomada pela Secretaria de Cultura mostra que nem todas as autoridades brasileiras são covardes. A decisão, a proposição que foi trazida, né, o mentor dessa proposição é o próprio secretário Mário Frias. Ele sabe que este é um campo minado, ele sabe que nós estamos numa propaganda avassaladora fantasiada de ciência, ele sabe, portanto, que nós estamos numa situação de exceção moral, onde pessoas são patrulhadas e perseguidas quando buscam o bom desenvolvimento de vacinas e quando buscam questionar a imposição ilegal e absurda dessas substâncias experimentais. Então, é uma medida do secretário de Cultura, Mário Frias, que se o Brasil não virar uma ditadura chinesa, essa medida vai se propagar. Porque o que está sendo escondido, né, por parte aí da sociedade, incluindo a classe médica, incluindo o consórcio fantasiado de imprensa, o que está se escondendo são os efeitos adversos das vacinas. Então, nós vemos autoridades aí numa irreverência carnavalesca, como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tratando esse assunto como uma trivialidade, tratando vacinação, por exemplo, de jovens e adolescentes como uma medida segura de saúde pública, que não é. O balanço de riscos entre doença e vacina para jovens e adolescentes não está determinado que é vantajoso para a vacinação. Isso deveria ser uma decisão de cada um, né? De cada cidadão ou dos pais, no caso de adolescentes, com seus médicos. Então, há um arrastão que não é democrático, que não faz bem à saúde, para impedir a decisão das pessoas sobre a sua própria saúde, atropelando também uma evidência, como já citado pela Ana, que esta suposta ética de proteção coletiva, e na área de cultura, que o Mário Frias está agora abordando com essa medida, né? Não, vamos proteger os produtores, os trabalhadores da cultura ou o público com uma ética da vacinação. Isso é mentira. Isso é uma falsidade. E, infelizmente, uma parte da classe cultural está compactuando e ajudando a divulgar, ajudando a patrulhar com essa falsa ética. Estas vacinas em aplicação, elas não impedem o contágio e elas têm efeitos adversos que estão em verificação. Os riscos não estão de forma conclusiva conhecidos. Então, esta política da Secretaria de Cultura é uma política responsável e, se isso aqui não virar uma ditadura, um regime obscurantista, outras autoridades terão que tomar esse tipo de medida, de liberdade, e parar de fingir que estão cuidando da saúde e cuidar de verdade. E aqueles que tomaram essas decisões absurdas e autoritárias, eles vão ter, evidentemente, que se confrontar com aqueles que, infelizmente, sofreram
porque não poderiam ter tomado a vacina por razões clínicas pessoais.